certo? Então, aqui o que nós vemos entendendo? Que não implica isso nenhuma exoneração automática. Não basta que ocorra aquela subrogação legal, né, que passa a morar a mulher ou o marido depois de separado, o divorciado, separado judicialmente, dissolvida a união estável, que um dos dois fica lá. Não basta ao fiador somente isso. Ele é obrigado a promover a notificação do locador para ele poder se exonerar. Vai ter que mandar uma cartinha, olha, eu era fiador do casal, né? E era porque gostava do dois, o que separou, o que ficou no imóvel, eu não gosto mais dele, eu gostava do outro que foi embora, e por causa disso eu quero me exonerar. Ele tem que fazer isso nos 30 dias seguintes que ele tomar conhecimento. A lei cometeu uma falha aqui, como sempre, é difícil prever todas as situações, né? Porque quando ela fala, nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, ela não estabeleceu um prazo para isso, né? Então, e se acontecer lá a separação, a dissolução, o divórcio, e a pessoa que ficar no imóvel não comunicar? O entendimento é que essa falta de comunicação caracteriza uma infração contratual e vai dar ensejo à ação de despejo por esse motivo, por infração contratual. Mas a lei deveria sim estabelecer, porque lá na frente ela trouxe bastante detalhes, bastante requisitos bem particulares, deveria já aqui dizer que a obrigação era de fazer essa comunicação em 10 dias, em 15 dias, em 30 dias, mas estabelecer um prazo exatamente para a gente fugir aqueles sacrifícios todos que quem loca imóveis passa. Eu então já disse para vocês que não implica em exoneração automática, mas o locador tem obrigação de comunicar, o fiador tem obrigação de comunicar ao locador. Então, foi vetado, então para mim não tem um interesse maior. Daí do artigo 12, que acrescentou esses parágrafos, ele só tinha um parágrafo único, acrescentou o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, ele vai para a mudança, a alteração vai para o artigo 39. Que está redigido assim: salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Vocês lembram disso? Lembra desse artigo que estava escrito isso? Quem lida com locação, era exatamente isso que estava escrito no artigo 39. Salvo disposição contratual, exatamente. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Ponto. Isso estava no artigo 39. Agora, no lugar do ponto, se estende até a efetiva devolução do imóvel. Vocês, quem lida com locação, e a maioria eu acredito que sim, né, Cola? Vocês se lembram que, há alguns anos atrás, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, veio entendendo que era inconstitucional, que a fiança era um encargo extremamente restritivo, né? Ele não podia ser analisado de forma ampla, e ele veio considerando que, se o contrato era de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, vencido aquele prazo e havendo a prorrogação automática, o fiador estava desobrigado do seu compromisso. Só que o próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, com o passar do tempo, ele começou a rever essa posição, né? Para alegria de uns e tristeza de outros, né? Ele passou a rever essa posição e hoje, até 2007, eu não vi a atual jurisprudência dele, mas até 2007 tinha só uma turma que ainda julgava desta forma. E ninguém tinha requerido uma uniformização da jurisprudência, senão ele teria que reunir todo e dizer, olha, na verdade eu decido assim, porque uma turma decidindo de uma forma, outra de outra, cria e gira uma intranquilidade jurídica. Mas agora, a lei acrescentou alguma coisa. Quando estava escrito, até a efetiva devolução do imóvel, vírgula, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Né? Quando que a lei estabelece aqui prorrogação por prazo indeterminado da locação? Né?
Na residencial, quando vende, ele vence lá os 30 meses, o inquilino permanece no imóvel, não há oposição do locador nos próximos 30 dias, está prorrogado o contrato por prazo indeterminado com as mesmas cláusulas, né? Isso também ocorre na locação que nós temamos chamar em comercial, mas que a lei chama de não residencial, né? Isso também acontece nessas hipóteses. Então, ele está dizendo ainda, o que ele abriu aqui? Ele criou uma disposição expressa sobre a extensão das garantias, né? Das garantias, principalmente da fiança. Mas também abriu uma oportunidade para o contrato falar diferente, né? Por força, ainda que prorrogada a locação por prazo determinado, agora está expresso isso na lei, não estava antes da reforma, da alteração, não tinha isso, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Quer dizer, se ele assina, e está escrito no contrato que assim vai ser, assim será. Não há mais aquela discussão, não, mas se prorrogou, eu só assumi até ali, então sou responsável, não. Agora está muito claro e disposto de forma expressa essa extensão da garantia da fiança, né? O artigo 40, aí do 39, ele alterou o 40, ele acrescentou alguns incisos no 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Aí ele não mudou, são aquelas que nós temos ali, né? Primeiro, morte do fiador, né? Então ele criou aqui uma possibilidade de exigência do novo fiador sob pena de despejo. Ele trouxe aqui uma penalização. Morte do fiador, e ele alterou o inciso segundo, que era, qual é uma das causas que possibilitava ao locador exigir novo fiador a substituição da modalidade. Se era fiança, poderia exigir seguro, caução, tanto o novo fiador como a sua modalidade, ele poderia exigir novos. Então, era no caso de morte do fiador, né? Evidente, se morreu o fiador, acabou a garantia dele, né? Ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador declarado judicialmente. No inciso segundo do artigo 40, ele só acrescentou a palavra recuperação judicial. Quer dizer, para nós não mudou nada o inciso segundo, por quê? Porque quando a lei em 91 entrou em vigor, não existia a recuperação judicial, que é um termo que foi acrescido à lei da falência, né? Hoje, a concordata que existia anteriormente passou a se chamar recuperação judicial e tem outra tramitação, mudou bastante coisa. Então, ele só acrescentou isso também. E ele criou uma possibilidade aí que está, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei, né? Então, a disposição contratual, salvo disposição em contrário, então eu estou dizendo para vocês que ele abriu a possibilidade do contrato prever, né? E eu sou fiador até o prazo desse contrato. Se houver prorrogação, não sou mais, né? Vai abrir uma cláusula, pode abrir, dispor em contrário isso no contrato. Se não dispor, ele vai responder na locação, enquanto ela durar, mesmo por prazo indeterminado. Mas ele criou também, além dessa possibilidade aqui de se exigir novo fiador, que está prevista no artigo 40, né? Ele trouxe uma possibilidade de exoneração do fiador após o prazo contratual. Isso não existia na lei sem alteração, ainda que haja a prorrogação. O que ele trouxe? No inciso 10 do artigo 40, ele passou a vigorar assim: a prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação do locador. Certo? Então, o locador poderá exigir novo fiador, ou nova modalidade de garantia, se, na prorrogação do contrato, uma vez notificado o locador, aí você vai ter que notificá-lo, avisar, né? Notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração. Se o